com esses números aí, a primeira pesquisa do segundo turno, Bolsonaro com 58% das intenções de voto para a presidência da República, votos válidos, que estão excluídos brancos e nulos e indecisos. 58% da massa de votos definida, né? Porque há essa parte aí que não está definida, que são os brancos, nulos e indecisos. 58% das intenções de votos entre os definidos estão com Bolsonaro contra 42% com Haddad. Quando você inclui os votos totais, ou seja, a massa de votos nulos, indecisos e brancos, aí o número fica assim, 49% das intenções de voto para Bolsonaro e 36% das intenções de voto para Haddad. Então vejam, é uma vantagem muito significativa de Bolsonaro por uma primeira medição em pesquisa, a primeira depois do segundo turno, já no segundo turno, 58% dos votos válidos, com 16 pontos acima do concorrente Haddad. É claro que nessa reta que nos separa da decisão final do dia 28, continuaremos vivendo as emoções semelhantes a de uma disputa entre torcidas organizadas, né, de times historicamente rivais, com o campeonato, a decisão final já marcada para daqui a 2 semanas, um pouquinho mais do que isso. E eu ontem, como em outras ocasiões, insisti aqui na minha modesta percepção de que nós não estamos, quer com a vitória de um, quer com a vitória de outro, nem a caminho de uma ditadura bolivariana, como dizem os bolsonaristas em relação a Haddad e ao PT, nem a caminho de uma ditadura fascista na hipótese de vitória de Jair Bolsonaro. Os dois grupos políticos, o grupo PT, liderado por Lula, com a presidente Gleisi Hoffmann, com Falcão, com Dirceu, etc. e tal, deram aos seus oponentes, ao longo dos tempos, todos os argumentos necessários para que, num clima exacerbado como esse, sejam apontados como artífices de uma ditadura bolivariana, caso reconquistem o poder no Brasil. Deram apoiando o regime de Maduro, dando declarações de que querem tomar o poder, como disse Zé Dirceu, fazendo todo tipo de coisas que permite que o adversário colha nesses fragmentos, nesses momentos, um discurso que, sim, está fundamentado nessa lógica polarizada de dizer, não, o Haddad ganhando, vem aí uma ditadura bolivariana, vai acontecer e tal. Tanto quanto Bolsonaro e seus aliados deram aos oponentes, por várias ocasiões, condutas e frases, argumentos para dizer que sim, vem aí uma ditadura fascista e tá. Num regime, num sistema que a democracia é marcada por isso, né? Pela divergência, pela convivência com o contraditório, com as diferenças, com os confrontos e tal, ainda mais com o campeonato entre dois grandes rivais históricos, o Corinthians e o Palmeiras, o Vasco e o Flamengo, o Internacional e o Grêmio, o Bahia e Vitória e tal. É claro que o tom das torcidas, especialmente as organizadas, formadas pelas franjas marginais das torcidas formais, é claro que ali vão acontecer coisas como essas que estão acontecendo. É curioso que quando se coloca em discussão, e isso está em rigorosamente 100% dos artigos dos analistas e tal, a violência da eleição, a violência da campanha, a violência... Eu insisto de que estatisticamente, vou voltar a dizer aqui, estatisticamente nós estamos atravessando uma campanha e uma polarização muito radicalizada na língua e mais ou menos no padrão de sempre na prática. O que está muito radicalizado é o blá blá blá. Eu te mato, você me mata, eu te odeio, você me odeia, vou sair do grupo da família. Isso aí tá igual, como, aliás, pior um pouco do que estava no impeachment. Mesmo climão, redes sociais, fake news, invenção, blá blá blá. Mas no campo da prática, no campo do concreto, do registro das ocorrências, estatisticamente, nós não estamos com nenhuma curva que possa justificar esse discurso de que vivemos um ambiente de carnificina física
Me mostrem estatística. Teve um caso de uma agressão, teve um caso, o bárbaro assassinato do capoeirista na Bahia, a facada no Bolsonaro. A facada no Bolsonaro foi feita lá por um cara que foi filiado 7 anos ao PSOL, que no depoimento dele ao juiz demonstrou, ainda que possa ser comprovado aqui para frente, que ele é um louco e tal, um insano, mas o discurso dele no depoimento era um discurso político e tal, ele ameaça meus direitos e tal. Então, quer a facada no Bolsonaro, quer as agressões que estão acontecendo aqui e ali, o cara com o chapéu do MST foi agredido, o outro não sei o que, com a camisa não sei de quem foi isso, o assassinato do Moa em Salvador. Estes eventos eu quero insistir, a despeito do deplorável que são, do covarde que foi no caso da morte do Moa, eles não estão estatisticamente dando justificativa para dizer que nós estamos vivendo um clima de carnificina real. Então você tem um caso aqui, um caso lá, um caso acolá, você teve a facada no candidato Bolsonaro, a despeito de uma facada, um atentado contra um candidato, ninguém carimbou na campanha do primeiro turno a marca de uma campanha violenta. A despeito disso, hein? A despeito de uma tentativa de homicídio filmada, gravada e tal, que até hoje produz aí essas consequências que a gente está acompanhando nos laudos médicos. Nem assim, nem com este ato que foi, junto com o Moa, os 2 atos extremos, o do Moa mais ainda, porque resultou na morte dele na Bahia, mas ainda assim com 2 atos extremos como esse, vitimando personagens dos 2 lados do confronto. Um é o Bolsonaro que levou a facada e usando o Moa como símbolo do outro lado, o Moa que morreu também apunhalado, covardemente por um cara com metade da idade dele, bêbado. Ainda assim você não tem consistência estatística, você não tem uma realidade à tua volta que sustente esse discurso. Que nós estamos vivendo uma campanha marcada pela carnificina, pelos confrontos campais. Isso é uma mentira, estatisticamente falando. Agora, se você me perguntar em que tom estão assim, as redes sociais, em que tom está o blá blá blá, isso sim, isso eu posso concordar que está no clima que a gente conhece das redes sociais. Em momentos de polarização perto de datas decisivas. É isso aí mesmo. A rede social é essa lixarada, esse charco, essa pocilga, em que cada um diz o que quer, como quer, não tem que responder por isso na prática, fica por isso mesmo, inventa, posta, vai de um lado e de outro. Na prática, minha gente, repito, a democracia brasileira está avançando. Ela deu um passo, uma demonstração de firmeza na eleição pacífica do último domingo. Com 120 milhões de eleitores se deslocando, não estou contando a abstenção eu já tirei, se deslocando até as urnas para apertar botão e tal, e dizer quem queriam votar democraticamente. Seus candidatos, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero essa, eu quero essa. É o que vai acontecer no dia 28. E depois de eleito, Haddad ou Bolsonaro, como aliás seus discursos numa certa medida já vem indicando, vão ter que caminhar em direção à realidade concreta, ao centro, às composições, aos acordos, aos projetos comuns, à formação de blocos de maioria. E isso é o que é a democracia. Mas o Haddad não me representa se ele for eleito. Bom, você perdeu. Você vai ter que ter, na oposição, a construção de uma resistência e tal, que vai te permitir, daqui a 4 anos, eventualmente, derrotar o Haddad. Mas o Bolsonaro eleito também não me representa. Perfeitamente, você perdeu. Faça a oposição, organize-se. E daqui a 4 anos você põe ele para fora do Palácio do Planalto, se for ele o vitorioso. As pessoas, inclusive respeitáveis ouvintes, me escreveram mensagem. Tem um grupo de mulheres pela democracia em Londres, publicou uma nota enorme, me criticando ontem, porque um professor, respeitosamente, quero me dirigir a ele, não tenho aqui o nome, me escreveu ontem, poxa, você não está vendo semelhanças entre esta construção do fascismo no Brasil e o que aconteceu na Alemanha de Hitler? Ele também chegou ao poder por vias legais. Poxa, por favor, menos, né, gente? Menos. Quer de um lado, quer de outro, eu não enxergo nem no Haddad, nem no Bolsonaro as ameaças que um quer colar no outro, ou que a franja da militância de um quer colar na outra. Não vou embarcar nesse clima.
Não vou embarcar isso aí. Não é um problema de ficar no muro, é um problema de achar que os dois lados estão com um discurso absolutamente ridículo a despeito da titulação acadêmica de muitos autores desses discursos. É isso. Vamos lá.